estudantes da primeira série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Ezion. Oi, Ezion, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre os jogos cooperativos. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? É que você aprofunde o conhecimento sobre os jogos cooperativos, conheça algumas categorias dos jogos cooperativos e relacione as diferenças entre elas. Aqui a imagem, né, de uma união, né, os jogos cooperativos têm esse simbolismo de ser os objetivos dos jogos, os jogos cooperativos é que tem essa união. Tá? Então eu trouxe essa imagem para vocês. Você sabe o que são jogos cooperativos de inversão? Vocês já ouviram falar em jogos cooperativos de inversão? Jogos cooperativos, acho que vocês já escutaram falar. E os jogos cooperativos de inversão? Você conhece os jogos cooperativos de quebra-gelo e integração total? De quais que você já participou? Você já participou de algum desses? Não sei, professora, não sei nem o que são os jogos de inversão, então a gente vai aprender agora. Vamos para a definição primeira dos jogos cooperativos. Podem ser definidos como os jogos que buscam diminuir as manifestações de agressividade nos jogos, promovendo atitudes de sensibilização, cooperação, comunicação e solidariedade. Olha quanta palavra bacana. Sensibilização, cooperação, comunicação e solidariedade. Que importante a gente levar isso para a nossa vida. Então, os jogos cooperativos, eles fazem com que a gente diminua aquela agressividade dos jogos competitivos. Que você entenda que, através de cooperação, você também consegue atingir objetivos. E a gente começa com o nosso primeiro exercício já. Quero que vocês escrevam aí, no seu caderno, uma frase que você acha que sejam os jogos... Em uma frase, vocês vão definir o que vocês acham que sejam os jogos de inversão. Então, você vai pegar seu caderno e vai escrever aí o que você acha que são os jogos de inversão. Não tem problema errar, eu quero que vocês tentem. O importante é que tente fazer. Já voltamos com a resposta.
Espero que vocês tenham tentado fazer o exercício. E a gente vai descobrir agora qual que é a definição dos jogos de inversão e eu quero que você veja se você chegou próximo da resposta. Então, eles quebram o padrão de time fixo, em que, dependendo do jogo, os jogadores trocam de time a todo instante. Então, os jogadores eles vão trocar de times a todo instante, dificultando reconhecer vencedores e perdedores. Então, explicando isso aí, eles vão inverter. Muitas vezes, durante o jogo, o professor vai falar, olha, agora o menino vai para lá, quem fez o gol vai para lá, né? Quem recebeu o gol vai para o outro lado. Então, eu já vou explicar sobre isso para vocês. Favorece a consciência de interdependência, respeito, empatia, valorização dos parceiros do jogo e diminuição da preocupação excessiva com o resultado. Quando a gente fala em jogos competitivos, as pessoas se preocupam muito com o resultado, que esse é o intuito do jogo. Mas no caso dos jogos cooperativos, em específico de inversão, diminui essa preocupação com o resultado. Por quê? Porque vocês já vão entender, porque isso vai trocar a todo instante. O que é importante? Essa empatia, né? A valorização do parceiro no jogo, você valorizar quem está do seu lado. Valorizar, inclusive, as suas limitações, porque não só ele tem limitações, como a gente também tem. Então, a gente tem que respeitar essas limitações do próximo. E essa favorece você ter uma interdependência, né, do seu amigo. Vamos ver quais são eles. O de rodízio, jogos de inversão de rodízio. Então, tem suas divisões, a gente vai ver quais são essas divisões. Os jogadores mudam de lado de acordo com as situações pré-estabelecidas. Então, por exemplo, um jogo de basquete. Quando eu faço uma cesta, eu vou trocar de lado. Tá? Então, o professor ele já vai deixar estipulado isso. Então, por isso não é muito importante o resultado final. E aqui a imagem deles trocando, né? Aqui no caso é uma troca de camisa entre jogadores, que é no futebol eles fazem essa troca, né? Em forma de respeito e de agradecimento ao adversário. Tem os jogos de inversão que chama-se o goleador. O que é o goleador? O jogador que marca o ponto ou a cesta muda para outra equipe. Então eu estou jogando vôlei, por exemplo. Geralmente são usados jogos pré-desportivos, tá? Para os jogos de inversão. Então, vou usar o exemplo do vôlei. Vou lá, marco o ponto. Eu quem fiz o corte, que fiz o ponto. Eu vou trocar de lado, tá? Não é goleador, o nome não é só por conta do futebol, tá? Em todos os esportes. Aqui no caso é o handebol, ó. Ela foi lá, arremessou, fez o gol, ela vai trocar de lado, né? Se estivesse jogando esses jogos de inversão. Os jogos de inversão, o placar, o ponto, o gol, a cesta conseguida é marcado para outra equipe. Então, por exemplo, quando eu faço o gol, faço a cesta, vai para o outro time. Tá? Então, isso é bem interessante também. Aí aqui a imagem deles jogando vôlei, né? E daí quando é marcado o ponto, ela vai para outra equipe. E inversão total, que é a combinação de duas inversões anteriores. Olha que legal, vai combinar duas inversões. Tanto o jogador que fez o ponto, como o ponto que ele fez, vai para outro time. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um gol. Eu vou para outro time e o gol que eu fiz vai ser marcado para outra equipe também. Olha que legal. E sobre os jogos de inversão, eu trouxe um exercício para vocês. Quais são os tipos de jogos de inversão? Acabamos de falar sobre eles. Letra A, goleador, placar, defesa e parcial. Letra B, cooperativos, semi-cooperativos, resultado coletivo e individual. Letra C, rodízio, atacante, defesa e meio-campo. Ou letra D, rodízio, goleador, placar e total. Qual você acha que é a resposta correta? Responda que já voltamos com ela.
Vamos ver qual a resposta correta? Então, a resposta correta sobre os jogos de inversão é a letra D. Rodízio, goleador, placar e total, né? Aqui até a professora tentou dificultar um pouco para vocês, coloquei defesa e parcial, não. Cooperativos, semi-cooperativos, resultado coletivo individual é uma subdivisão dos jogos cooperativos. E rodízio, atacante, defesa e meio campo não tem nada a ver com os jogos de inversão, né, nas suas divisões, tá? Lembrando que o goleador não é direcionado só para o futebol, ou só para esportes em que faz gol, né? Ele tem, a ideia do goleador aqui é aquela pessoa, aquele aluno, aquele jogador em que vai lá e marca o ponto. Temos também as atividades de quebra-gelo e integração. Essa eu tenho quase certeza que vocês devem ter feito alguma vez, não sei, na igreja, ou na escola, ou em algum grupo que você pertença, às vezes até na família. Então são dinâmicas, são jogos que você faz para integrar, para você interagir com os demais e que quebram o gelo. O que é o quebra-gelo? É eu chegar às vezes num ambiente, eu não conhecer as pessoas, eu ficar retraído, não ser quem eu sou. Então a ideia é que você quebre esse gelo, né? A ideia é essa mesmo, quebrar o gelo, tá? São jogos rápidos que promovem várias ações e um gasto elevado de energia. Muitos têm esse gasto de energia e alguns não, mas a ideia é que você faça ações rápidas para que as pessoas não pensem muito e ajam naturalmente, né? Tem como objetivo integrar um grupo para trabalharem juntos e que tenham uma cooperação para chegarem a um objetivo. Então, a ideia é que você trabalhe em conjunto para que você chegue no objetivo. Tá? O objetivo é o quê? Talvez quebrar gelo, talvez que todas as pessoas falem seu nome, que todas as pessoas se sintam mais à vontade. Às vezes esse é o objetivo em comum. Tá? Aqui, ó, a imagem, vocês podem ver. Tem uma pessoa, né, que provavelmente seja o professor aqui ou o instrutor, e ele está aqui numa roda de crianças, né, eles estão fazendo uma atividade e geralmente as atividades iniciais elas são feitas nessas rodas, né, para que todo mundo... É legal formar rodas para que você observe o próximo, para que você consiga enxergar, todos consigam se enxergar naquela atividade. Tá? Tem várias atividades, assim, vou citar uma para vocês, que eu achei bem interessante. Então, era mais ou menos assim, tinha que fazer uma roda, né? Era uma roda, e daí você tem que passar, por exemplo, uma formiguinha imaginária, né, para o teu amigo. Daí passava no ombro, né? Teve gente que passou no rosto e tal. E aí, todo mundo passou a formiguinha, e no final a professora falou, olha, agora vocês vão ter que, né, dar um beijinho onde vocês passaram a formiguinha. E foi até engraçado, que tinha gente que tinha passado no rosto, tinha gente passado no rosto, às vezes nem conhecia a pessoa. Então, essas atividades são bem importantes para que você quebre o gelo mesmo, né? Você deixa a vergonha de lado e você atinge o objetivo em comum. Trouxe mais alguns exemplos para vocês. O bingo humano, esse bingo humano é bem legal, você divide a folha em 9 espaços, assim, ou 12, enfim, quantos espaços você achar necessário. E você não conhece as pessoas e você tem que intervir, né? Você tem que chegar naquela pessoa e perguntar como que é seu nome, às vezes a idade, daí o professor ou o instrutor que vai escolher. Então ele vai chegar na pessoa e vai falar como que é seu nome. Então aí já tem uma interação, olha que legal, você já teve que deixar às vezes tua vergonha de lado, muitas pessoas são muito tímidas, e chegar na pessoa e perguntar o nome. Ali você já vai conhecer o nome de um monte de gente. E depois que ele pega o nome dessas pessoas, 9, 12, quantas forem estabelecidas, senta-se e é feito um bingo. Daí o professor vai dar um chocolate, uma bala, sei lá, uma maçã, né, no caso de educação física. Então, ele vai distribuir essa brincadeira, vai fazer essa brincadeira até que todos consigam preencher a cartela do bingo e todos saiam vencedores, tá? Apresentação a mesma coisa, tem várias atividades de apresentação que tem que fazer, às vezes eu quero trabalhar a dança, vai fazer uma dança e vai se apresentar, vai fazer um movimento da capoeira e vai se apresentar, enfim, né? Um esporte, um movimento de qualquer esporte que você goste e vai falar seu nome. Enfim, tem uma infinidade de maneiras de fazer essa apresentação. De autógrafos a mesma coisa, então o professor ele estabelece que você tem que conseguir 10 autógrafos. Então você vai chegar nas pessoas e pedir o autógrafo daquela pessoa. E é legal, porque daí você vai se sentir, né, famoso, que você vai pedir o autógrafo daquelas pessoas, tá?
E chegamos no terceiro exercício. Quais jogos quebram os padrões de times fixos, em que, dependendo do jogo, os jogadores trocam de times a todo instante, dificultando reconhecer vencedores e perdedores? Nós falamos sobre isso hoje. Eu quero saber se você sabe a resposta correta. Letra A, jogos de criatividade e sintonia. B, jogos de inversão. C, jogos de quebra-gelo. Ou D, jogos de integração total. Qual você acha que é correta? Responda que nós já voltamos com ela. Retornamos e vamos ver a resposta correta? Então, esses jogos que quebram o padrão de time fixo, né, que depende do jogo, os jogadores trocam de lado, toda hora eles estão trocando de lado, dificulta também saber quem que ganhou e quem que está perdendo, quem perdeu e quem ganhou, são os jogos de inversão, tá? O próprio nome já diz, são os jogos em que se invertem, tá? Retomando sobre o que a gente viu na aula de hoje, a gente vai ver lá tudo o que a gente conversou. Então, a definição dos jogos cooperativos, o que são os jogos cooperativos e qual a importância deles, né, dentro do nosso convívio, do nosso meio. É muito errôneo a gente dizer que a gente só pode usar jogos cooperativos. Não, a gente tem que usar os jogos competitivos também, porque na nossa vida a gente vai competir também. Porém, os jogos cooperativos, eles também não podem ser deixados de lado, eles têm que ser muito utilizados. Porque muitas pessoas, às vezes, têm o medo de tentar fazer alguma coisa e errar, por exemplo, como nos jogos competitivos, você é colocado a todo instante à prova.
Nesse caso dos jogos cooperativos, é para que você tenha mais leveza, que você fique mais tranquilo e jogue sem o medo de errar, sem o medo de fazer e que todo mundo respeite a sua limitação, a sua dificuldade. Então, por isso, jogos cooperativos também são muito importantes dentro do estabelecimento escolar, tá? Os jogos, aí dentro dos jogos cooperativos a gente viu algumas subdivisões, que foram os jogos de inversão, né? Os jogos de inversão, o rodízio, lembra que são 4? O rodízio, o goleador, o placar e o total. E nós vimos também os jogos de quebra-gelo e integração, que são os jogos em que as pessoas elas tentam quebrar o gelo, se sentirem mais à vontade para poder participar, para poder chegar num objetivo que é com que aquele curso, aquela aula seja mais prazerosa, mais motivada, né? Quanto mais livre, mais leve nós estivermos, mais prazerosa a aula vai ser. Quanto menos medo eu tiver de errar, por exemplo, mais eu vou estar motivado. Por isso é importante o incentivo. Os jogos cooperativos ele é muito trabalhado com relação ao incentivo. Então você tem que ser sempre incentivado. Por isso o bem comum. Meu grupo vai torcer por mim, né? Aquela equipe vai torcer por mim, meu time vai torcer por mim. Esse é o objetivo principal dos jogos cooperativos, esse respeito mútuo. E é isso que vocês têm que levar para a vida de vocês, que vocês vão usar sempre, não é só na escola, é sempre, é na vida de vocês, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Zion, e até logo!